Boa noite. Hoje, dia 3 de junho de 2026. Hoje nós vamos trabalhar a mulher na mística ocidental e hoje é dia de eu trazer um texto extra. Nós vamos falar de Heloísa. Bom, antes de eu dizer quem é Heloísa, vamos explicar o seguinte. Por que é que na apostila original que eu dei para vocês não tinha Heloísa? Por que eu inseri depois? Inclusive, eu vou mandar a apostila atualizada. Porque Heloísa, dependendo da abordagem, ela não é considerada mística, mas eu considero. Por quê? Místico, em geral, é todo aquele ou aquela que vive a união com Deus, tem experiências de êxtase, tem experiências interiores, ouve vozes, vê coisas. Tá? Então, tradicionalmente é isso que se entende por vida mística. Mas eu entendo que você ter a sua vida voltada para Deus, religioso ou não, mas se volta para Deus como objetivo da sua vida, eu entendo que a vida é mística. Ah, mas ela não tinha êxtase. Bem, acontece que ninguém é plenamente iluminado. Há diversos graus de iluminação. E as pessoas continuam humanas, elas têm um pé no humano. E assim, dessa forma, mesmo os mais elevados têm conflitos, passam por sofrimentos, tragédias, né? Então, eu não entendo a vida mística como um fenômeno místico, e sim como uma orientação da sua vida. Portanto, Heloísa não vai fazer discursos místicos, arroubos místicos. Ela vai falar dos conflitos dela, tá? Bem, justamente por ela falar de conflitos, eu preferia apresentar ela até antes de Hildegard, porque a gente veria os conflitos e depois Hildegard abria, né, para o espiritual mesmo. Mas, historicamente, não está errado, não, porque Hildegard von Bingen nasceu 2 anos antes. Heloísa nasceu 2 anos depois. Então, historicamente, no tempo, agora é a hora de falar de Heloísa mesmo. Então, Heloísa vem trazer um contraste, uma coisa completamente diferente do que a gente viu em Hildegard. Bom, muito bem. Quem é Heloísa? A gente ouve falar muito em Abelardo e Heloísa como um dos grandes, talvez o mais famoso romance da era medieval. São muito famosos, Abelardo e Heloísa. Mas não é um romance, é uma tragédia horrível. E nós vamos estudar, porque se fala muito em Abelardo e Heloísa, mas ninguém sabe que Heloísa, na verdade, era extremamente culta, né? Ela não era um apêndice de Abelardo, ela era uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa muito culta. Então, hoje nós focalizamos Heloísa. Tá? Bom, muito bem. Então, vamos ler sobre Heloísa. Hoje não é uma história muito alegre, mas é fascinante, né? Ver a vida das pessoas voltadas, né, para Deus. Pronto. Heloísa, 1100 a 1164 depois de Cristo. 2 anos depois de Hildegard von Bingen. Heloísa
foi uma intelectual religiosa, abadesa francesa do século XII. A abadesa é chefe, né, do convento feminino. A abadesa francesa do século XII, considerada uma das mais notáveis vozes femininas da Idade Média. Então, pronto. Então, eu repito. Heloísa, 1100, 1164 depois de Cristo. Heloísa foi uma intelectual religiosa, abadesa francesa do século XII, considerada uma das mais notáveis vozes femininas da Idade Média. Por que nós vamos ver? Dotada de rara formação para uma mulher de seu tempo, estudou letras, filosofia e teologia, adquirindo reputação por sua inteligência e erudição. Preparadíssima. Tornou-se célebre por sua relação com o filósofo e teólogo Pedro Abelardo, de quem foi aluna, companheira, posteriormente esposa secreta. O relacionamento, marcado por intenso vínculo intelectual e afetivo, talvez o mais famoso romance da era medieval, o romance marcado por intenso vínculo intelectual e afetivo, terminou tragicamente após violentos acontecimentos que levaram ambos à vida religiosa, um de um lado, outro de outro. Heloísa tornou-se abadesa do Mosteiro do Paráclito, fundado por Abelardo, onde exerceu longa liderança espiritual e administrativa. Ela era abadesa, ela era chefe. Sob sua direção, o mosteiro ganhou notável organização e vida intelectual. Ela era muito preparada. Sua correspondência com Abelardo, entre os documentos mais célebres da literatura medieval, revela uma personalidade de extraordinária profundidade humana e espiritual. Mas eu acrescento, revela também uma personalidade atormentada, com conflitos profundos. E aqui o texto diz assim, que ela com Abelardo tinha uma vida muito intensa, intelectual e afetiva, que terminou tragicamente. Então a gente pergunta, bom, mas então o que aconteceu? O que foi que realmente aconteceu com Abelardo e Heloísa? Vamos adiante. Ah, mas ainda tem um restinho de texto de apresentação. Embora não pertença à tradição mística visionária em sentido estrito, por isso que eu falei, no momento não entrou na coletânea porque não era visionária, mas místico não é só isso. Heloísa ocupa lugar singular na história da espiritualidade ocidental por sua rara sinceridade interior. Ela vai falar dos problemas dela de maneira crua, muito direta. Sua rara sinceridade interior, sua reflexão sobre amor, vocação, consciência e vida religiosa, bem como por sua contribuição ao pensamento monástico feminino medieval. Seus escritos testemunham uma espiritualidade marcada menos pelo êxtase do que pela honestidade da alma diante de Deus, da memória e do amor humano. Conflitos. Então, repito a pergunta. O romance terminou tragicamente. O que é que aconteceu de fato? A vida de Heloísa foi marcada por um dos episódios mais conhecidos e dolorosos da Idade Média. Ainda jovem, tornou-se discípula do filósofo Pedro Abelardo. Então,
um dos mais brilhantes mestres de Paris, conhecidíssimo. Entre ambos, nasceu uma profunda ligação intelectual e amorosa. Após uma gravidez e um casamento mantido em segredo, conflitos familiares e pressões sociais culminaram num violento ato de vingança. Abelardo foi atacado durante a noite e mutilado por homens ligados ao círculo do tio de Heloísa, Fulberto. Bom, muito bem. Então, Heloísa era sobrinha de Fulberto. Fulberto era cônego, padre, mas padre com alguns privilégios. Né? E Fulberto contratou Pedro Abelardo para ensinar a sobrinha. E nasceu um romance entre os dois. E na cabeça de Fulberto, Pedro Abelardo seduziu a sobrinha. Então ele armou uma vingança. O texto diz aqui que ele foi mutilado. Uma maneira elegante de dizer, na verdade, ele foi castrado. Então vamos adiante. Então, pessoas ligadas ao círculo de Heloísa, do tio de Heloísa, Fulberto, o mandante do crime. Depois desses acontecimentos, ambos ingressaram na vida religiosa. Abelardo como monge, Heloísa como religiosa, inicialmente contra sua própria inclinação mais profunda, como ela mesma reconheceria com impressionante franqueza em suas cartas. Mais tarde, tornou-se abadesa do Paráclito. Os textos de Heloísa devem ser lidos à luz dessa história, mas não reduzidos a ela. Neles, encontramos não apenas a memória de um amor célebre, mas uma das vozes mais honestas da espiritualidade medieval. Uma consciência que interroga a vocação, o desejo, a obediência, a vida monástica e a verdade da alma diante de Deus. Então, ela ficou realmente profundamente abalada e ela começou a trazer esses questionamentos para a vida religiosa dela. Bem, antes de prosseguir, deixa eu contar o que não está aqui, né, no texto. Como é que a história terminou? Pedro Abelardo virou monge. Ela virou monja e depois abadesa. Estava dando aquele famoso defeito, mas agora daqui a pouco essa explicação não adianta que não tem no texto. E ela virou abadesa. Cada um foi para um lado, cada um para um mosteiro. Tá? O que é que aconteceu, então, a partir disso? Primeiro lugar, Pedro Abelardo, depois disso, deve ter entrado numa crise profunda, não sabemos, mas nas cartas de Heloísa, ele dizia que ela esquecesse tudo, porque eles foram arrastados pela luxúria, porque ele concorda com todo o castigo divino que tinha acontecido e tudo mais. Mas ela nunca se conformou. Por outro lado, também, nós estudamos aí, com todos os nossos autores, Ho'oponopono e tudo mais, que se isso se mostrou como realidade, projeção mental, para Abelardo, é porque, de alguma forma, ele tinha isso dentro dele, como memória, como karma. Né? Então, as explicações transcendem a situação óbvia. E como acabou? Acabou que, como ele era muito querido, muito conhecido na Paris, a cidade inteira ficou chocadíssima, chocadíssima. E aí perseguiram os criminosos, eram 4, pegaram 2.
Com esses dois, eles cometeram as mesmas barbaridades mais outras. Foi horrível. E o tio, eles não podiam fazer a mesma coisa porque ele tinha privilégios. Então, o que fizeram com o tio? Todos os bens foram confiscados, ele ficou numa absoluta miséria. Além da miséria, ele ficou totalmente isolado, porque a cidade amava Abelardo, começou a rejeitá-lo, ele teve que se isolar, sem dinheiro, na miséria, isolado, ele enlouqueceu e depois morreu. Então, uma história horrível, do começo ao fim. Tá? E Heloísa vai ter muito. Abelardo parece que superou, mas, na verdade, quem sofreu a violência foi ele. Então, não dá para saber até que lado, até que ponto o lado humano escamoteou a tragédia. Agora, Heloísa trata disso abertamente, de uma maneira até meio chocante para a idade, para a era medieval. Então, vamos ver. Pronto. Tá com uma cara de que não está compartilhando. Vou fazer outra vez. Um momento. Agora sim. Então vamos lá. Memória do amor, sinceridade interior. Carta 2 de Heloísa a Abelardo. Sabes, amado, e o mundo inteiro o sabe, quanto perdi em ti. Sabes como um único golpe cruel me privou de tudo. Deus me é testemunha. Jamais procurei em ti, senão a ti mesmo. Não desejei o matrimônio nem riquezas. Não busquei minha vontade ou os meus prazeres, mas os teus. Embora o nome de esposa pareça mais santo e mais forte, sempre me foi mais doce o nome de amiga. Ou, se não te ofendes, de concubina ou amante. Quanto mais me humilhasse por ti, tanto mais acreditava agradar-te. Mesmo agora, quando a graça divina me obrigou a outra condição de vida, as imagens daqueles prazeres permanecem tão fortemente presas à minha alma que, em vez de arrependimento, provocam desejo. Os homens podem ver minhas ações. Deus conhece meu coração. Então, primeiro de tudo, veja como ela fala abertamente. E ela diz que ela não se arrepende. Pedro Abelardo diz, não, se arrependa, era luxúria. E ela diz, os homens podem ver minhas ações, as ações religiosas, mas Deus conhece o meu coração. Ela não esconde de Deus. Veja mais um pouco. Né? Mas ela é realmente, ela é fascinante, cativante pela verdade que ela não foge. Então vamos lá. Carta 2. Amor, intenção e liberdade interior. Jamais busquei em ti honras ou casamento, Deus o sabe. Não foi a minha vontade, mas a tua satisfação que procurei acima de tudo. Se Augusto, rei romano, Augusto César, se Augusto tivesse julgado digno honrar-me com matrimônio e conceder-me domínio do mundo inteiro, eu teria considerado mais precioso e mais digno ser chamada tua amante do que imperatriz dele. Ela insiste, é a mesma carta, ela insiste. E ele fica incomodado com essa conversa dela de amante e tudo mais. Tá?
E ela prossegue, pois não é a condição exterior que enriquece a alma, de esposa, de imperatriz, não é a condição exterior que enriquece a alma, mas a afeição verdadeira. Não é a dignidade do nome que une os corações, mas a sinceridade do amor. Ela amava ele de fato e não se conforma. A dificuldade da vocação religiosa. Ainda que pareça piedosa diante dos homens, diante de Deus sou miserável. Frequentemente, durante a celebração da missa, quando a oração deveria ser mais pura, sonhos de antigos prazeres tomam tão fortemente minha alma que penso neles em vez de rezar. Em vez de lamentar o que fiz, ela não se lamenta. Em vez de lamentar o que fiz, suspiro pelo que perdi. Não apenas os atos praticados, mas os tempos e lugares em que vivemos juntos se apresentam incessantemente à minha memória. Tudo retorna comigo ao altar, ao claustro, à cela. Meu coração não está onde meu hábito parece colocá-lo. Mais uma vez, Heloísa com a sua sinceridade desconcertante. Ainda que pareça piedosa diante dos homens, ela vestia hábito. Diante de Deus sou miserável. Olha o conflito que ela vivia. Ela ficou tão chocada e tão machucada com o evento que até durante a missa ela disse que lembrava dele. E aí ela diz, em profundo conflito para si mesma, e relatando a ele, meu coração não está onde meu hábito, minha vestimenta de monja, parece colocá-lo. Os homens podem tomar uma aparência dela de monge, mas ela sabe que ela é um coração em conflito. E ela fala isso abertamente. Aqui, já ela falando menos pessoalmente a Abelardo e um pouco mais já dentro da vida mística. Vida religiosa, medida humana, busca de Deus. Pedimos uma regra adequada à nossa condição. Regra de mosteiro, de comunidade religiosa, normalmente muito rígidas, né? Pedimos uma regra adequada à nossa condição, uma disciplina possível às mulheres dedicadas. Como reagiu à confissão dela? Não entendi a pergunta. Como ele reagiu a ela falar que amava Ele e até reagiu. Entendi. Ele reagiu muito mal. Ele dizia que ela esquecesse essas coisas, que eles foram arrastados pela luxúria, e ela nunca aceitou isso. ela era maravilhosa, uma Ela, senhora mulher, e ele era um puta de um babaca, desculpe o termo, mas ele era muito babaca, e ela era maravilhosa demais, gente, que mulher maravilhosa. mas a gente não sabe o impacto que teve a castração sobre ele, né? Mas realmente a postura dela é de uma verdade desconcertante, constrangedora. E ela é verdadeira até as últimas consequências. Tá? Então, ele não reagiu muito bem, não. Mas a gente não sabe se ele não reagiu bem, se foi por moralismo ou se foi por trauma da violência. Não sabemos. Tá? Mas ele desconversa. É fato. Tá? Então, vamos lá. Agora, ela dizendo um pouquinho sobre a vida mística. Então, ela diz que pediu uma regra adequada à condição, uma disciplina possível às mulheres dedicadas ao serviço divino.
não convém impor indistintamente às monjas tudo aquilo que foi estabelecido para monges. A resistência física do homem é diferente. A verdadeira observância deve considerar as forças, as necessidades do corpo, as circunstâncias da vida e aquilo que realmente favorece a devoção. Veja, ela já não está falando dos dramas interiores dela, mas vejam como ela continua defendendo a condição feminina. Não adianta vocês botarem umas regras ignorando a realidade da mulher. O corpo é diferente, né? São reações diferentes, é tudo diferente. E aí ela continua. Que utilidade há numa austeridade excessiva que destrói as forças e enfraquece a alma juntamente com o corpo? O fim da vida religiosa não está em multiplicar pesos insuportáveis, não é esse o objetivo, mas em ordenar a existência para Deus. Então, vejam o que eu falei, apesar de todos os conflitos, ela tem uma visão muito clara do que é ordenar a existência para Deus. Importa menos parecer severo aos olhos dos homens do que perseverar sinceramente no amor divino. E qual a verdade que ela tem se ela fala em perseverar sinceramente no amor divino? Depois de tudo que ela já disse, eu acredito. Então, não é que a vida mística dela fosse falsa. Não, era verdadeiríssima. O problema é que ela nunca resolveu os conflitos e nunca fingiu que não enxergava. Ela vivia os conflitos intensamente. É próprio da condição humana, mas não impede de se dirigir para Deus. Bem, acho que é o último texto dela de hoje. Misericórdia, insuficiência humana e esperança religiosa. Rogamos que nos sustentes por tuas orações diante de Cristo, pois reconhecemos quanto nos falta para corresponder plenamente ao que professamos. Aí ela falando do conflito outra vez. Rogamos que nos sustentes por tuas orações diante do Cristo, porque reconhecemos quanto nos falta para corresponder plenamente ao que professamos. Quanto mais alguém conhece sua pobreza interior, e ela conhece, tanto mais compreende sua necessidade da misericórdia divina. Aqui ela começa a se voltar para Deus. Nossa esperança não repousa em nossos méritos, em nossa disciplina ou em nossas forças. Nossa esperança repousa na bondade daquele que chama os fracos e não despreza os vacilantes. Servimos a Deus não como quem já alcançou a perfeição, mas como quem avança entre quedas, limitações e desejos ainda imperfeitos. A vida religiosa não consiste em não ter fraquezas, mas em dirigir continuamente a alma para aquele de quem vem todo auxílio. Então ela tem muito claro, a vida religiosa não quer dizer que você não tenha fraquezas, não quer dizer que você não seja imperfeito, não quer dizer que você não experimenta dor e conflito. Mas apesar de tudo, e no caso dela é apesar de tudo mesmo, ainda se volta, né, para aquele que é amor e misericórdia. E o único que pode curar o coração dela. E mesmo assim, era uma abadesa altamente capacitada, cultíssima, mas verdadeiríssima demais para ela ficar só no nível da aparência. E ela fala abertamente.
Sentido da vida, mais um. Ela é forte, né? Parece fraca, vítima, mas ela é forte. Sentido da vida religiosa. Do amor humano à orientação última da alma. Vamos vendo como vai progredindo na direção espiritual. Aprendemos pela experiência quão instáveis são as alegrias humanas, quão rapidamente se alteram as circunstâncias, quão frágeis são os bens aos quais o coração se apega. Só que ela não está falando da boca para fora, ela está falando do que ela viveu. Como tudo é instável, como tudo se altera, como são frágeis os bens aos quais o coração se apega. Tudo aquilo que parecia firme pode ser retirado num instante. Por isso, tanto mais devemos buscar aquele bem que não muda, nem pode ser perdido contra a vontade da alma que o ama. Não somos conduzidos à vida religiosa para fugir simplesmente do sofrimento, nem para conquistar a estima humana, mas para aprender pouco a pouco a ordenar nossos desejos ao bem supremo. E aqui ela fala de si mesma. Não somos conduzidos à vida religiosa para fugir simplesmente do sofrimento. Claro que num primeiro momento ela foi buscar conforto e não tinha outro rumo para a vida. Nem para conquistar a estima humana pelo hábito, pelo título de abadesa, mas para aprender pouco a ordenar nossos desejos ao bem supremo. Uma experiência de desilusão, na verdade. A conversão da alma não se realiza num único momento. É um trabalho longo, frequentemente doloroso, pelo qual o coração aprende a desejar mais profundamente aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Então vai mostrando como ela vai enxergando uma orientação espiritual. Aos poucos, um trabalho longo, frequentemente doloroso, e que a gente aos poucos vai se voltando para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que não passa. Então, aqui nós encerramos a história de Abelardo e Heloísa, mas eu ainda tenho um anexo muito curioso. Pesquisando um pouco mais, eu fui pesquisar se na doutrina espírita não tinha alguma coisa sobre Abelardo e Heloísa. E não é que eu achei? Na Revista Espírita de maio de 1858, há um artigo sobre um cara que perdeu a esposa e ele ficou arrasadíssimo. E aí ele procurou a doutrina espírita nascente na época, né, para saber sobre almas gêmeas, porque ele julgava ter perdido metade dele mesmo. E aí, a pessoa que ele perguntou, que eu não sei quem é, mas eu acredito que o responsável pelo artigo é o Allan Kardec, recebeu os espíritos de Abelardo e Heloísa para responderem sobre almas gêmeas. E por que eu botei isso aqui? Porque as respostas deles me surpreenderam extremamente. Então vamos lá. As perguntas que levaram para Abelardo e Heloísa. As almas foram criadas duplas? Almas gêmeas. As almas foram criadas duplas? Resposta. Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam
imperfeitas. É possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Eu repito, é possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Resposta: não. Tu e Heloísa formastes, desde a origem, dois seres bem distintos? Resposta: sim. Formai-vos ainda, neste momento, duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. 5. Todos os homens se encontram na mesma condição? Resposta: conforme sejam mais ou menos perfeitos. Todas as almas são destinadas a um dia se unirem a uma outra alma? Resposta: cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim. A isso chamas simpatia e não amor gêmeo. 7. Nessa união, há uma condição de sexo? Resposta: as almas não têm sexo. Verdades Eternas, Revista Espírita, 1858. Bem, então, por que eu fiquei chocado com essas respostas? Porque, assim, vou ser bem sincero, um certo preconceito contra romances espíritas, alguns deles, assim, excessivamente melosos, assim, tipo Zíbia Gasparetto e tal. Eu esperava que, ao perguntar sobre almas gêmeas, eles fossem responder aquelas baboseiras melosas e todas cheias de linguagem parnasiana, que eles cortaram do começo ao fim. Vocês são um todo? Não. Vocês são... Não. Vocês são... Sim, mas isso aí você chama de simpatia, né? Eles foram cortando e desmistificando o tempo todo. Aí eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, só pode ser uma experiência verdadeira, porque o padrão é sempre uma coisa melosa, tal. Eles foram assim bem diretos mesmo, com a sinceridade típica de Heloísa, tá? Então eles dizem há afinidade, há amor, mas não exatamente há uma gêmea, tá? De ser cortado assim pela metade e juntar num inteiro. Não, existe afinidade, existe simpatia, mas existe, Deus se revela como Abelardo, Deus se revela como Heloísa. Então vamos lá. Pronto, pode falar, Teresa. Mas pelo que eu entendi, quem respondia era ele, né? Não ela. Somente numa pergunta se dirigiram a ele, mas o texto foi apresentado como resposta dos dois, já em simpatia, já unidos e tudo mais, tá? Então, é estranho que numa das perguntas eles se dirigem especificamente a Abelardo, mas Allan Kardec apresenta os dois como presentes respondendo. E realmente, quando ele fala, e tu, tal, causa uma estranheza. A mim causou também. Mas aí eu pensei isso. Bom, mas o autor e o organizador, o próprio Kardec, fez questão de apresentar os dois em conjunto. Então, concordância das respostas. Tá? Então, é isso. Mas é um detalhe curioso, que me chamou a atenção também. Não tenha dúvida. Tá? E eu gostei por causa disso, apesar dele ter citado Abelardo, no entanto, a sinceridade cortante lembra muito mais Heloísa do que Abelardo. Porque eu tenho alguns textos de Abelardo que eu vou soltar naquelas meditações das manhãs e tudo mais, né? E
é um pouco mais devota, ela é bem assim, cortante. As perguntas têm mais o estilo dela, eu acho. Mas é interpretação, não dá para saber, tá? Então, encerramos aqui um episódio extra, bem interessante mesmo, tá? Para mostrar, porque aí tem Hildegard von Bingen, aí tudo fica cósmico, tudo fica divino, mas a lição de Heloísa é: nada é tão simples assim, nada é tão fácil assim, né? Não é tão fácil você se descartar da condição humana. Aqueles exemplos que a gente dá sempre aqui, Ramana Maharishi teve um câncer no braço. Satya Sai Baba ficou de cadeira de rodas. Goldsmith, internado, 2 meses num hospital, morreu no ano seguinte. Ninguém fala, mas deve ter sido câncer. Porque ele sumiu dentro do terno também, né? E então a gente vê que as pessoas atravessam por essas dificuldades. O que é diferente é que elas aprendem a não se identificar com essas dificuldades. Eles atravessam, eles não habitam, eles não estacionam. E atravessar para a Heloísa não foi uma experiência fácil, porque não foi um processo tranquilo, foi um processo violento, foi um processo de tragédia, né? Mas aí ela vai se encontrando, entendendo a impermanência do mundo, mas nem por isso ela apaga as memórias e nega, né? Tá? Então, é realmente uma figura admirável que eu achei que não podia faltar nessa coletânea. E agora nós vamos para a próxima, que é Mechtilde, de Magdeburg. Mechtilde, de 1207, já 100 anos depois já. Nascida por volta de 1207 em família nobre, todas elas são nobres, né? Da região da Saxônia. Mechtilde deixou, ainda jovem, o ambiente aristocrático para unir-se ao movimento das beguinas em Magdeburgo. As beguinas eram muito devotas e muito devotadas ao silêncio, à vida mística. Ela viveu ali por décadas, dedicando-se à oração, à direção espiritual e à escrita. Já idosa e enferma, recolheu-se ao mosteiro cisterciense de Hefta. Em Mechtilde, o amor divino não é apenas consolo, mas fogo purificador. Com ela, a mística medieval desloca-se do grande cenário cósmico para a travessia interior do coração. Então veja como oscila. Em Heloísa nós temos conflito, em Hildegard nós estamos cósmicos, e aí Mechtilde começa a ver que o grande problema, na verdade, é o ego. É que essa palavra ainda não existe. Mas não, vamos adiante. Mechtilde, o amor divino não é apenas consolo, mas fogo purificador. Com ela, a Mechtilde, a mística medieval desloca-se do grande cenário cósmico, da Hildegard, para a travessia interior do coração. A experiência espiritual torna-se drama íntimo, linguagem de amor e transformação radical. Deus surge como amado e a alma como amante que deseja, sofre, busca e se abandona. Então, nesse sentido, a ordem que nós colocamos, que é a ordem cronológica, faz muito sentido, porque Hildegard
abre um horizonte cósmico, Heloísa entra em conflito e Matilde procura resolver os conflitos. Então, Deus surge como amado, isso é tipicamente medieval, e a alma como amante, tipicamente do misticismo medieval. A amante que deseja, sofre, busca e se abandona. Então, mais uma vez, reconhecimento do sofrimento, dos conflitos. Sua escrita expõe tanto o êxtase quanto a aridez, tanto a união quanto o aniquilamento do eu. Ao mesmo tempo, sua voz assume um tom crítico e profético, denunciando a mediocridade espiritual e as falhas do clero de seu tempo. Atitude que lhe trouxe incompreensões e resistência. Então ela achava todo mundo muito medíocre. Vamos ver o jeito dela se expressar. Compartilhar. Sobre a pobreza espiritual e o aniquilamento da vontade. A alma que quer pertencer inteiramente a Deus deve tornar-se pobre em todas as coisas. Não apenas em bens exteriores, mas em pensamentos, desejos e pretensões. Enquanto conserva algo como próprio, ainda não está vazia o suficiente para ser cheia de Deus. Então, ela já se aproxima mais do misticismo, do vazio, de se esvaziar, né? Mas ela está diagnosticando também a fonte do sofrimento como o ego. Muitos abandonam riquezas visíveis, mas guardam para si a própria vontade. Esta é a última posse e a mais difícil de renunciar, que o Eckhart Tolle chamaria de identificação com o ego. Essa é a última posse, a mais difícil de renunciar, porque Jesus fala, renuncie a si mesmo. Enquanto o homem deseja que as coisas ocorram segundo sua escolha, ainda não se entregou completamente. Enquanto o homem deseja que as coisas ocorram segundo sua escolha, minha vida, ainda não se entregou completamente, não renunciou a si mesmo. A verdadeira pobreza, porque Jesus fala em pobre de espírito, pobre em espírito, né? A verdadeira pobreza consiste em nada querer além do que Deus quer. Faça-se a tua vontade, não a minha. Não é minha vida, é a vida de Deus. Então, a verdadeira pobreza consiste em nada querer além do que Deus quer. Quando a alma chega a esse ponto, não procura consolo, nem foge do sofrimento. Recebe ambos como vindos da mesma mão. Isso é importante. Então, aqui a gente já começa a ver as sementes daquela coisa mística de agradecer a experiência da vida, mesmo as dificuldades e os sofrimentos, porque é a vida se desdobrando, trazendo ensinamentos. E na medida em que a gente aceita os ensinamentos, a gente supera. Na medida em que a gente rejeita, ele se repete, incansavelmente. Então já começa a encarar as coisas de frente já, tá? Então, ela não busca consolo, nem foge do sofrimento. Recebe ambos como vindos da mesma mão, a vida se desdobrando, aberto ao que a vida traz. Nesse estado, não reivindica mérito por suas obras. Reconhece que tudo lhe foi dado gratuitamente. Se realiza o bem, atribui-o a graça. Se experimenta a fraqueza, humilha-se sem desespero.
atravessa. A alma deve tornar-se tão simples que não se detenha em si mesma. Não deve procurar a si própria, nem mesmo em sua devoção. Se encontra doçura na oração, agradece. Se encontra secura, permanece. Soa bastante atual, lembra muito o Eckhart Tolle. Quando chega a essa nudez interior, Deus a eleva acima de toda medida criada. Não a priva de sua condição de criatura, mas a penetra com tal presença que sua vontade e a vontade divina caminham juntas. Então, quando chega essa nudez interior, essa renúncia, Deus eleva acima de toda medida criada. Não a priva de sua condição de criatura. Continua um pé no mano. Continua, outra vez, o tal do defeito. Continua um pé no mano. Continuam os conflitos próprios dessa experiência que nós chamamos vida, encarnação. Tá? Então, de novo lá de cima. Quando chega essa nudez interior, Deus a eleva acima de toda medida criada. Não a priva de sua condição de criatura. Não queira combater, negar e fingir que não existe conflito. Isso a gente já aprendeu com Heloísa. Mas, e aprendemos com Heloísa também, mas a penetra com tal presença que sua vontade e a vontade divina caminham juntas. Tanto a experiência espiritual é uma experiência de cura. Essa liberdade não é indiferença fria, mas ardor sereno. A alma não se torna inativa, ao contrário, ela age, mas age com mais pureza, porque já não busca vantagem própria. Não busca vaidade, não busca a glorificação do eu, não busca recompensa, não busca vantagem própria. Então ela se torna mais livre. Poucos compreendem essa pobreza, pois ela parece perda aos olhos do mundo. O mundo não pode compreender isso. Mas quem a experimenta sabe que nela está a maior riqueza, porque nada pode ser tirado de quem nada possui. Então vejam quantos conceitos familiares para nós, aquela fala da impermanência com muita clareza. Né? Que a maior riqueza é saber que nada pode ser tirado de quem nada possui. Isso é impermanência budista. Nada pode ser tirado de quem nada possui. Portanto, desapego. Ela diz também, poucos compreendem essa pobreza, pois ela parece perda aos olhos do mundo. Aí é aquilo que eu falo, o mundo se julga muito esperto. E se você abrir mão, né, da pobreza pelo amor de Deus, você vai ser considerado tolo, ingênuo. Embora essa pobreza seja pobreza em espírito e não de espírito e não necessariamente material. Pobreza significa desapego, porque você pode, materialmente, você pode até ser rico. Se entender que a riqueza não é sua, ela é impermanente. É a experiência de Deus se desdobrando para você. Para você ver o que você vai fazer com ela. Qual é a lição que você vai tirar disso? Agora, a riqueza lhe pertence? Obviamente não. Senão ela passaria da sepultura com você. Ela não lhe pertence. Ela é errada? Não.
mas ela é experiência divina, a vida se desdobrando como ensinamento, para ver o que você vai fazer. Sempre falo isso, né? É mais difícil um rico entrar no céu do que passar o camelo no buraco da agulha. Mas José de Arimateia era rico? Maria Madalena era rica? Nicodemos era rico? Mas cada um deles soube muito bem o que fazer com a vida se desdobrando, como riqueza, no caso. Né? É de um desapego total. Então, Bertilde está falando de desapego, de impermanência, de negação do ego. A única diferença é que nessa época ainda não tem essa palavra ego. Né? Mas eu uso aqui para a gente entender mais claramente o que ela quer dizer. Então, aniquilamento da vontade. Poderíamos dizer, com uma linguagem mais moderna, não identificação com o ego. Pronto. Então, já há uma coisa meio de vanguarda aqui, tá? Bom, só ver o comecinho do que vem, porque já não dá tempo de fazer muita coisa hoje, não. São textos difíceis, né? Diálogo prolongado entre a alma e o amor. Vou ler só o primeiro comecinho. A alma disse, Senhor, desde que te conheci, meu coração não encontra repouso nas coisas criadas. Tudo que antes me parecia grande tornou-se pequeno, e tudo que antes me sustentava agora me deixa vazio. Por que me feriste um tal desejo? Senhor, o amor respondeu. Então, o amor é o Senhor. O amor respondeu: eu te feri para que aprendesses a procurar-me acima de todas as coisas. Enquanto teu coração estava satisfeito com o que é menor, não podias compreender o que é eterno. A alma disse: mas, Senhor, por vezes te escondes de mim. Sinto-me abandonada e minha oração parece cair no vazio. O amor respondeu só na semana que vem. Tá? É um diálogo bem bonito, mais fácil de acompanhar, mas bem bonito mesmo. Então, agradeço e cumpri minha promessa de trazer uma surpresa, que era a Heloísa. Tá bom? Boa noite, bom descanso. Amanhã, o Goldsmith, acho que no final, talvez a última aula. Boa noite, gente. Bom